Sempre é muito bom, né, estudar uma palavra de Deus, então vamos orar. Santíssimo Deus, mais uma vez estamos em Tua presença, com o Teu Divino Espírito Santo, vem nos dar entendimento, sabedoria e Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos estudar Romanos 5, do verso 12 a 21. Portanto, assim como por um homem entrou o pecado no mundo, então por Adão entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Então também ali entrou a morte por Adão. Assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então a morte aqui passou por todos nós, porque todos nós pecamos. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não leva em conta contra a lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés. Aí a morte foi até Adão até Moisés, mesmo sobre aquele que não pecaram, semelhante à transgressão de Adão, ao qual prefigurava aquele que havia de vir. Então, mesmo aquele que não pecaram, né, ali, né, então prefigurava, né, a Deus que vinha. Todavia, não é assim o dom gratuito, como ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muito, pelo pecado de um só morreram muito, mas a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, que é Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos, né? Deu salvação sobre muitos. O dom, no entanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muita ofensa para a justificação, né? Então, aqui, entretanto, aqui, né? Não foi só uma pessoa que pecou aqui, né? Mas a ofensa aqui da condenação e a graça transcorre e muito para muitas ofensas para justificação, né? Se pela ofensa de um só homem, pela ofensa de um pecado de uma só pessoa, veio em meio de um só reinou a morte, muito mais aquele que recebeu a abundância. Então, por Adão reinou a morte. Mas Jesus vem a mudança da graça e o dom da justiça, que reinarão a vida por meio de um só, a saber, Jesus. Pois assim como por um só ofensa veio o juízo, assim como só o homem entrou o pecado sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só auto da justiça veio a graça sobre todos os homens. Então, através de Jesus veio a salvação para todos os homens, para a justificação, para a vida, porque como pela obediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, porque como pela desobediência de um só homem, né, que foi Adão, muitos se tornaram pecadores. Assim também, por meio de obediência de um só, muitos se tornarão justos. Então, pela obediência de Jesus, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que voltasse a ofensa, mas abundou o pecado e surpreendeu a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça. Então, como a graça veio pela morte, também reinou a graça e a misericórdia e o perdão pelo amor de Deus, né? A lei, né? Para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, aqui, a morte se tornou uma realidade como resultado do pecado no princípio. A corrupção do pecado passou a nós, os descendentes de Adão e Eva. Salmo 1,15. E caminhou a humanidade longo, todos os tornaram pecadores e precisaram da graça de Cristo para encontrar a salvação. Romanos 3,22. Que ração Deus manifestou diante da entrada do mundo? Fica lá em Gênesis 3, 8, 10. Deus criou o ser humano para a sua glória. Isaías 43, 7. Para refletir a sua imagem. Gênesis 1, 27. Não planejou a morte. Ele ocorreu com a consequência do pecado. Como o pecado de Adão e Eva. A morte se tornou tragédia toda a humanidade, como Jesus considerou a morte. Então, vamos ver como Jesus considerou a morte lá em João 11, verso 14. Viu? Então, vocês pegam suas Bíblias, pegam os versículos e estude lá também. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de estudar a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém.